Alô, turma boa do AVEcast, o podcast do canal Atenção Vascaínos, aqui no Spotify e demais agregadores. Aliás, o podcast do canal Atenção Vascaínos, dos mais ouvidos no Spotify. Nós recebemos aí a retrospectiva do ano do Spotify e ficamos muito felizes. Estamos aí entre os 4 mais ouvidos os podcasts ligados a esporte. E é legal porque é um podcast de clube, então a gente fica ainda mais entusiasmado com o carinho de vocês. E você, no canal AV+, tem também a imagem das mais agradáveis, né? Porque eu também não sou essa beleza toda, mas a gente está aqui para conversar, fazer um papo descontraído. E hoje a gente tem um convidado muito especial que eu tinha anunciado na sexta-feira. Eu falei na sexta-feira que eu fiz um convite a ele para que ele pudesse participar conosco. Vou botar logo na tela. Você que está na AV+, vai vê-lo e você, no podcast, vai ouvi-lo já já. O ex-diretor executivo do Vasco, querido Mário André Mazzuco. Mazzuco que esteve no Vasco em... dizer que ele teve em 2 anos turbulentos no Vasco é pleonasmo vicioso, né? Porque quem não está num ano turbulento no Vasco sempre não está no Vasco, não teve no Vasco, passou de brincadeira. Mazzuco teve em 2019, 2020, passou 2 anos aí. O 2019 foi um ano legal, comparado aos demais, não foi, porque 12º para o Vasco no Campeonato Brasileiro nunca é legal, mas dentro do que vinha acontecendo, 2018, brigando para não cair. Na última rodada lá contra o Ceará. 2020, um ano brabo, um ano complicado que o Vasco cai. E 2021, pior ano da história do Vasco, o Vasco não consegue ficar entre os 4 para o acesso, fica em 10º lugar na Série B do Campeonato Brasileiro. E eu tive contato com o Mazzuco, a quem cumprimento. A gente está gravando na segunda-feira, mas estamos no ar na terça-feira, porque aconteceu um fato aí durante a semana, mas que a gente vai conversar sobre essa questão de direção executiva no Vasco. O ex-diretor do Vasco, Alexandre Pássaro, fez uma divulgação de um dossiê de informações internas que o clube, inclusive, está buscando saber quem vazou as informações. Foi uma quebra de confidencialidade. E o Pássaro vai meio que se enrolar aí com o Vasco. Mas a gente vai falar de outra coisa. Eu não estou aqui para falar só do Pássaro e nem da classe. Estou para falar desse trabalho do Vasco. Mas o primeiro é um prazerzaço ter você aqui, independente do trabalho. Eu costumo dizer isso. A gente tem aqui o poder de crítica. Já critiquei muito seu trabalho, já critiquei muito o trabalho de um grande amigo como Vanderlei Luxemburgo, já critiquei vários trabalhos, como a gente elogia, mas eu acho que a relação ela precisa ser, acima de tudo, profissional. Vocês têm que entender que o nosso lado, desde que não seja pessoal, é um lado de análise crítica, e o trabalho de vocês é um trabalho de suportar isso, né? De entender isso também, porque o futebol é apaixonante. Então é um prazer tê-lo aqui. Você é um cara que a gente criou uma relação muito boa, aliás, com todos nós aqui. Aliás, manda um grande abraço de 2 caras que disseram: pô, você vai gravar com o Mazzuco? JP Escofano, que não está mais com a gente, mas que é seu amigaço, e o querido Bismarck também mandou um grande abraço para ti. Mazzuco, tá tudo bem, meu querido? Como é que você tá? Agora de férias, né? Chega de tiroteio, acabaram as balas, passar esse final de ano aí com tranquilidade. Tudo bem, Mazzuco? Flávio, tudo bem, cara? Prazeraço aí. Obrigado pelo convite, né? Reforçar que eu aceitei, até pelo respeito que eu tenho a você, pela nossa relação construída nos tempos de Vasco, pelo carinho que eu tenho pelo clube, pelo torcedor, enfim, por tudo que a gente vivenciou aí, momentos bons e ruins aí que se passaram, né? E o Vasco vem de anos aí com muita turbulência, tentando de alguma forma se reorganizar. Mas é um prazer estar aqui. O programa seu é um programa sempre bem visto, bem ouvido pelo torcedor, e você é um cara que a gente tem uma relação de amizade. Então, abração ao JP, né? Criou asa, né, Flávio? JP criou asa. E abração ao Bis, que é um cara que eu já admiro como atleta, né? Por tudo que fez, e fui privilegiado em ter uma relação próxima a ele também durante meu tempo aí no Rio de Janeiro. Mazzuco, eu acho que a gente tem que conversar sobre esse momento difícil do Vasco. Claro que você não está aqui como não esteve em 2021, você seguiu novos rumos, foi para o Cruzeiro, depois foi para o Santos, mas no final de 2020 você acabou saindo do Vasco, né? Você acabou saindo do Vasco junto com o Vanderlei, enfim. O Vanderlei até veio de volta, mas depois acabou não ficando também. Mas você acabou não permanecendo naquele final de 2020 ali, depois daquele jogo do Atlético do Paraná. Mas eu queria que você falasse sobre algo que o torcedor tem, e nós temos também um pouco disso. Vamos dar um exemplo dos treinadores, tá? De 2018 para cá, o Vasco teve 9 treinadores. 9. O Vasco teve treinador experiente, Lucha, o Abel, com quem você trabalhou,
O Vasco teve treinador estrangeiro, Ricardo Sapinto. O Vasco teve treinador novo. Vamos colocar aqui o Marcelo Cabo, era um cara ligado à Série B. O Lisca, que era um cara revolucionário, aquela coisa toda. Um cara que tem uma cabeça, digamos assim, mais moderna, que é o Fernando Diniz. E ninguém dá certo do Vasco. Sabe o que a gente tem impressão? É de que tem alguma coisa na água ou no ar do Vasco que as pessoas sucumbem. O Lisca, Mazuco, foi um negócio assustador, porque ele chegou daquele jeitão dele, e ele saiu, que parecia que ele tinha sido sugado. Se você puder, o que tem dentro do Vasco que as coisas não andam, Mazuco? Qual é o problema desse clube que, infelizmente, não consegue dar liga nos últimos anos com absolutamente ninguém? E você até tentou conseguir algumas coisas, mas foi um que também acabou sucumbindo a todos esses problemas, a todas essas situações. Qual é o problema dentro do Vasco, Mazuco? Flávio, assim, o Vasco é um time de muita história, é um time muito grande, né, em toda desde a sua fundação, assim, é um clube que tem uma repercussão muito grande e junto a isso você tem uma nação vascaína muito, muito grande que anseia pelos momentos de título, né, o Vasco, se for pensar, vamos pensar em anos recentes, assim, né, o Vasco tem grandes conquistas, não são conquistas do passado, né, são conquistas recentes, só que o futebol ele é uma dinâmica que ele tem mudado nos últimos anos, os clubes têm se reorganizado, a parte financeira, estrutural, a parte política. Então, o que eu sinto do Vasco, dessa minha experiência, acho que 2019 foi um ano bacana, como você falou. Eu cheguei já no início do Brasileiro, no momento que o Vasco estava se reerguendo esportivamente, né? Estava em último na Série A, o Vanderlei que também tinha recém-chegado, já tinha iniciado o trabalho. E eu sempre deixei claro, né, no começo, que a gente precisava trazer um pouquinho mais de equilíbrio, porque já era um ambiente muito difícil, né? Era um peso muito grande em relação às dificuldades financeiras que o clube enfrentava, a pressão e a falta de uma conquista importante, né, de um título importante. E a gente fez um ano, assim, justamente focado nesse equilíbrio. Acho que nós conseguimos fazer um bom ano, juntamos um grupo que conseguiu, que entendeu o recado da Série A, tivemos alguns momentos pontuais, né? Próprio Guarim, quando veio para uma reta final, foi importantíssimo naquele momento. O Rossi, o Castan como capitão, o próprio Fernando Miguel. Então, assim, e mesmo assim, você vai lembrar que o Vasco, ele, independente do momento bom, ele sofre críticas constantes porque tem essa ansiedade do Vasco se organizar e voltar a ser grande nesse sentido. E grande, quando eu digo, é um clube que todo mundo fala, olha, tem estrutura agora, está com as finanças equilibradas, está buscando título, que é o que não tem acontecido nos últimos anos. Então, eu vejo assim, sabe, Flávio, o ambiente político do Vasco pesadíssimo, e isso a gente vivenciou, né? Eu entrei com o Campelo, e em 2020, que foi um ano atípico em todos os sentidos, inclusive pandemia e tudo que aconteceu, e aí uma mudança do departamento de futebol, e nós conversamos muito em dezembro, que ela não era sadia, mesmo com o momento do clube, né? Fazer uma troca assim abrupta numa 27ª rodada, né? Você tinha 30 pontos em disputa ainda. Eu lembro que quando eu saí, a gente estava em 16º, estava 1 ponto da zona, mas não estava na zona, assim, tinham 10 jogos ainda pela frente. E aí tem uma mudança toda de presidência, então assim, não é sadio para o clube, né? Essas trocas, é uma coisa muito complicada. Então o que eu vejo assim, é difícil você ver no Vasco uma continuidade, né? Porque há uma pressão pelos resultados, há uma pressão pelas coisas darem certo, mas mesmo assim há pouca paciência. E eu vejo que quando as coisas começam a dar errado ou a não vir aquele resultado que você espera, há uma pressão muito grande política do clube. São vários movimentos contrários dentro do próprio Vasco, assim, sabe? E eu senti na pele isso. E eu falo assim, independente de quem concorda ou não, eu tive um período muito bacana com o Campelo. O Campelo tinha muitas boas intenções, e eu não sou de candidato X ou Y, o Campelo que me contratou, então eu devo muito a ele a oportunidade, é um cara que eu tenho o maior respeito, e que tinha muitas ideias para o clube mesmo, assim. Só que 2020 foi um ano, assim, um caos político, né? Tal o enfrentamento que teve, a gente viu, né, as oposições. Então, eu acho que isso desequilibra, Flávio, porque não tem como você dissociar esse ambiente externo do clube político, as pressões que acontecem, daquele teu dia a dia, porque o jogador sofre, os funcionários sofrem, o profissional sofre, porque é um negócio que você não tem aquela tranquilidade para poder alcançar. E o futebol, infelizmente, por mais que você faça tudo certo, são muitas variáveis envolvidas. Talvez o resultado que você projete não vai chegar
em pouco tempo, né? Ou vai demorar um pouquinho mais que o esperado. E eu sinto que assim, o Vasco é muito frágil na questão de dar o suporte quando as coisas não vão bem, né? Por esse ambiente político pesado. Então, é difícil a gente achar uma solução e pontuar um problema, porque são, né? Você tem uma série de fatores e o futebol não é uma ciência exata, né? Até porque, como eu falei, você pode fazer tudo certo, a melhor estrutura e tal, e dentro de campo a coisa não acontecer. Você tem um exemplo do Grêmio esse ano, né? Que é um elenco caríssimo, um elenco valiosíssimo, um clube com estrutura, com finança equilibrada, e as coisas não estão acontecendo. Tem um risco gigante de cair para a Série B. Mas o negócio de política, você fala de política, como é que na prática, para a gente entender, por que a política externa, tá, a eleição, os caras saindo no pau brigando, por que influencia no campo? É o que? O jogador que fica inseguro, porque ele ouve alguma coisa de que de repente ele não vai ficar na próxima, se a próxima gestão vier, ou o funcionário pode ser demitido, é isso que torna o ambiente ruim? Em linhas gerais, sim, porque você não tem uma garantia, uma sequência, um suporte daquilo que você precisa, né? Você não tem uma linha, uma lógica de conduta. Por mais que por exemplo, 2019, nós tínhamos uma tranquilidade de ser o segundo ano da gestão. Então, nós sabíamos que até o final de 2019 estava tudo tranquilo. Entra 2020, é aquela brigarada desde o início, assim, sabe? Então, assim, isso atrapalha mesmo o dia a dia. Quem vem, quem não vem, é um falando, outro falando, e você tem envolvimento, tem muitas pessoas no clube. Então, tem funcionários que têm uma relação mais próxima de um, tem funcionários que têm relação mais próxima de outro. Então, acaba criando uma instabilidade que isso... O que eu falo sempre, né? A instabilidade, ela te prejudica quando as coisas vão mal. Quando as coisas vão bem, você consegue até, né, conduzir. Mas se a situação é ruim, isso potencializa de uma forma muito grande. Isso atinge todo mundo mesmo, né? Porque, beleza, você perde um jogo lá, você daqui a pouco está beirando a zona de rebaixamento, e o ambiente político que não ajuda, então é aquela pressão gigantesca, é aquela coisa que toma uma forma muito... Então você não tem a tranquilidade suficiente para fazer aquilo acontecer. Eu dou um exemplo até da saída, né? A minha saída foi dia 28 de dezembro de 2020. Nós tínhamos, daquela data, 10 dias para preparar a equipe, para corrigir alguma coisa, para fazer qualquer mudança que fosse necessária para o jogo seguinte. Aí você imagina que foi justamente nesse período aquela troca toda de treinador, de diretor, de funcionário, saiu um monte de gente, sim, justamente num período que faltava 10 rodadas, independente das coisas acontecendo. E digo mais, assim, Flávio, independente do Mazuca, eu falei isso na época, assim, uma troca daquele jeito não era sadia. Mas, lógico, a gente entende o cenário político, foi uma mudança de gestão, vem o Salgado, né, claro, com as 10 deles, o Campelo, da mesma forma, com respeito ao Salgado, bom, né, o clube passa para a gestão dele nesse sentido, ele tem a liberdade de fazer o que ele quiser. Então, não estou nem julgando certo ou errado, mas pensa que para um clube que já não é estável, você ter uma quebra, faltando poucas partidas e muda tudo, assim, a chance de acontecer algo ruim é grande, entendeu? E o que a gente viveu. Então, o que eu acho do Vasco, o Vasco é um clube que quem está na liderança, quem está no poder, quem está na condução tem um status muito importante, né, na sociedade do futebol, na sociedade do Rio de Janeiro, enfim. É um status muito importante, por isso que tem que ter pessoas boas mesmo, mas isso gera uma guerra gigantesca, né, uma intervenção, porque é um cargo extremamente cobiçado, e eu acho que isso atrapalha demais. O último ano, eu convivi junto com o Campelo, assim, foi um ano muito difícil para ele mesmo, porque era um ano de eleição, cara. Então, assim, isso torna algo assim extremamente... Mas isso não tira um pouco o foco, não, mas o foco dele, como, por exemplo, está mais eu acho que na eleição do que com Flávio, futebol? mas eu acho que sim, mas isso é uma coisa que não tem como controlar. Porque eu não digo nem que ele deixa de dar atenção, que o presidente, no caso, né, mas é que é uma coisa que absorve isso. É o tempo todo lidando. Quantas reuniões, quantas brigas que tiveram, né, assim, ao longo do ano que você acompanhou, e aí você vem também de 2 meses de pandemia, que é uma coisa que ninguém sabia. Você vai lembrar também, nós tivemos a mudança de sair do CT que nós tínhamos antes, alugado, para ir para São Januário, que foi uma mudança que a gente teve que fazer durante a pandemia, e aí voltamos para o CT novo, que acho que isso é uma coisa que tem que ser muito bem... É uma conquista muito grande do clube, né? É um CT idealizado pelo Campelo, pela gestão, e colocado pelos torcedores. Os torcedores bancaram o CT. Isso aí é a coisa mais linda. O que aconteceu, assim, eu não vejo acontecer em outro clube, cara. O que os torcedores fizeram nesse momento, e vamos lembrar, em 2019, o Vasco era o único clube da Série A que não tinha CT. A gente tinha um CT locado, assim, o Vasco, Flávio, eu não estou falando de outro clube, estou falando de Vasco da Gama. Então, acho que essas coisas a gente precisa realmente enaltecer, porque
Nós conseguimos fazer isso. O CT foi feito a várias mãos, teve a participação do próprio Vanderlei em 2019, todos os profissionais envolvidos, então todo mundo botou a mão ali. A gente fez da melhor forma possível dentro do que o Vasco podia fazer, né? E aconteceu. Então, assim, acho que a gente teve alguns avanços como estrutura, que o clube é o seguinte, Flávio, é estrutura, finanças, governança e o esportivo. Só que o esportivo, ele absorve esses outros, né? Se a coisa vai mal, você acaba realmente depreciando os outros setores. Mas o Vasco, ele precisa de um crescimento geral, não é só ali no campo, né? Está num momento terrível do campo, mas poderia ter acontecido isso em 2018, em 2019, pode acontecer em 2022. Eu acho que o caminho do Vasco é um caminho que, assim, é geral, precisa ir devagarinho a coisa acontecendo, que não pode andar para trás, né? Agora, deixa eu te perguntar, o 2019 foi um ano muito emblemático, e eu acho que a gente pode trazer um pouquinho para cá, e é bom que você esteja aqui para poder até dizer dentro do possível. Porque o Vasco termina o ano de 2019 com aquele jogo contra a Chape, no com Maracanã, 60 mil torcedores, 70 mil lindo. pessoas quase. De repente, no final do ano, a maionese azeda. Porque aí tem uma promessa do ano inteiro, o Vanderlei segurando que vai receber, que os jogadores vão receber, e aí tem aquele negócio da Fazenda Nacional lá, que pega o dinheiro da associação. Sim. E aí o Vasco perde todo mundo. Mas eu queria te perguntar, a relação com o Adriano Mendes, que era o VP de Finanças, não era boa, principalmente do Vanderlei. O Vanderlei nos dizia isso. Eu quero um voo fretado, mas ele não prefere porque ele acha muito caro. A relação de, contratar o Germancano ele não queria, porque, era muito dinheiro que fosse. O que aconteceu naquele final de 2019 ali? Essa relação realmente com que você acabou de colocar aí, os pilares, esportivo, financeiro, governança, a relação com o departamento financeiro do Vasco, aquela velha história da austeridade, né? Que foi a briga do Adriano Mendes com o Campeiro. Aquilo ali foi fundamental para que aquele grupo de 2019, que era um grupo que dava um mínimo de esperança de uma melhor temporada em 2020, foi fundamental para acabar com aquela brincadeira, Mazu? Então, Flávio, assim, eu não participei diretamente dessa relação, principalmente com o Adriano, assim, tanto que o tema Germancano, eu fui tomar conta disso depois que ele estourou na imprensa, assim. Então não tinha o Campelo, assim, nesse ponto ele puxava muito para ele no bom sentido, assim, de controlar. Então internamente tanto é que foi essa briga, né? E engraçado que ninguém entendeu a questão do Germán, porque foi extremamente dentro do que o clube era capaz naquele momento. Foi uma contratação pontual dentro do que a gente podia, dependente de valor alto ou baixo, aquela velha história. Era um jogador para resolver. E a gente não fez investimento, nós não compramos o Germán. Pegamos ele livre, teve um acerto para ele poder vir, né? A gente sabe que o jogador. Mas sim, foi tudo dentro do que era esperado naquele momento. Então, assim, não teve. Lógico, o Vanderlei naquele momento, o Vanderlei é um cara vencedor, é um cara que tem, né? Por onde passa aí tem seus resultados, enfim. Havia, obviamente, um entendimento de a gente melhorar a qualidade da logística. Um investimento um pouco maior em algumas coisas fundamentais, mas o Vasco já passava por uma situação financeira difícil. E 2020 isso potencializou, e aí você entra num fator importante, porque havia sim essa promessa, havia sim esse acordo da gente poder quitar o ano antes dele acabar para começar 2020 zerado. E isso não aconteceu, né? É culpa? Não é culpa, aconteceu, como você falou, houveram vários problemas via justiça e sei lá, não teve o dinheiro. Essa é a grande verdade. E isso causa um mal-estar, causa um descontentamento, porque e você perde um pouquinho a credibilidade, né? Em geral. Porque futebol, assim, Flávio, ele é montado em cima de credibilidade. Então você tem que cumprir aquilo que você fala. Isso em todos os setores. Eu, como diretor executivo, se eu chegar para um atleta e falar X e não cumprir o X ou entregar Y, o que o cara vai confiar em mim? Né? Então, você tem que ter uma troca muito... Então, por mais que a gente sabia as razões que houve, lógico que teve um descontentamento grande, um desgaste grande, né? Aí teve a não renovação do Vanderlei, né? Porque por situações também, né, que o Campelo conversou, tinha essa ideia dele continuar, né? Foi uma decisão de ambos e gerou esse desgaste por causa da questão financeira, porque daí a gente entra em 2020 financeiramente muito desequilibrado, né? Com um salário muito atrasado, e aquela necessidade, e aí vamos lá, junta tudo, pensa, financeiramente o clube numa situação muito caótica, você vai lembrar que nós tivemos que fazer a venda do Marrone para poder pagar os salários dos atletas, e isso foi um acordo que nós fizemos, eu participei de uma reunião com o Castan, com o grupo,
para colocar isso bem claro para eles, gente, nós não podemos... O Marrone seria um menino útil que a gente ia utilizar e tal, a gente não estava conseguindo contratar porque não tinha dinheiro, mas nós tivemos um acordo entre nós que era importante para o clube, para eles e para o Marrone, a gente fazer uma operação. Não foi o ideal, mas foi o que nos ajudou e deu um respiro naquele início, né? Nós tivemos que fazer essa troca com eles, mas tudo com muita transparência, porque já tinha esse desgaste do final do ano. Então, eu acho que, claro, que é um dos fatores que complica bastante, né? Eu acho que a gente viveu um momento financeiro bem difícil, como o clube já vinha acumulando, e aí entra, né, aquelas coisas da gente não ter muita força para contratar. Ainda conseguimos trazer o Germán, trouxemos o Benítez pontualmente para 2020, atletas que eram promessas ou potenciais, que vieram quase que de graça para o clube, mas que... E aí a questão esportiva de render ou não, ela é depois, né? Você faz realmente uma tentativa para você ajustar. Até porque, Flávio, vamos lembrar, nós tínhamos dentro de 2020 um projeto muito ousado para usar os jovens jogadores. Nós tínhamos uma geração muito bacana, pronta para ser trabalhada. Você tinha o Peck, você tinha o Riquelme, você tinha o Bruno Gomes, enfim, você tinha até o Ricardo Graça, que era jovem, pegou a seleção. Enfim, então, o nosso escopo era potencializar esses meninos, né? E aí, no início do ano, vem o Abel, né, que é um cara que é um cara fantástico, um cara sensacional, mas que, sabe, faltava aquele tino um pouquinho de ter aquela paciência, de ter os meninos mais, que não aconteceu, e aí o resultado não vem, né? O Campeonato Carioca não é bom, e aí aquela pressão, aí tem a troca, e aí acontece tudo aquilo, sabe? Falava assim, era um ano que a gente sabia que financeiramente, mesmo com o problema do final do ano, que não era esperado, né? Mas a gente já sabia que ia ter problema financeiro. Então, o escopo era, vamos potencializar esses meninos. Marrone, Thales, Riquelme, Peck e por aí vai. Que eram atletas que poderiam nos entregar esportivamente, bem trabalhados, e principalmente financeiramente no final do ano, né? Só que a coisa não aconteceu, e aí você entra nesse embate, pandemia, eleição, dificuldade financeira, a conta não fechou. Essa é a grande verdade, né? E aí, para culminar, é o que eu falei, você tem um Campeonato Brasileiro que termina só no ano seguinte. Isso e entre isso você tem uma mudança de presidente. Então é difícil mesmo. Assim. São fatores que levam para essa situação ruim, né? Ô, Mazuco, deixa eu te fazer algumas perguntas sobre alguns jogadores, assim, especificamente. Você falou muito do Castanhe. Castanhe é um jogador que chegou em 2018 para o Vasco, junto com o Maxi Lopes e com o Vinícius Araújo, vieram como soluções. O Vinícius não deu tão certo, mas o Castanhe e o Maxi vieram muito bem. Mas o Castanhe, já a partir até de 2019, tinha uma relação mais desgastada com o próprio clube, por conta dessa questão financeira. Ele era sempre o cara que eu me lembro de uma ocasião no CT, de uma discussão séria dele. Você ainda não estava no Vasco, se eu não me engano. Uma discussão séria dele com o presidente Alexandre Campelo, que questão de grana. E o Castanhe tem algumas rusgas com o torcedor, muito por conta dessa imagem dele, de ser um cara muito contestador, de ser um cara que às vezes me parece até um pouco imaturo na questão de rede social. Ele bloqueia torcedor, ele não fala, ele posta umas coisas assim que às vezes não tem muito a ver. E hoje a relação dele com o torcedor do Vasco é péssima. Mas para muitos, o Castanhe passou a ser uma pessoa difícil para o grupo do Vasco, que hoje muita gente tem a certeza de que o Castanhe precisa até para a vida dele seguir e o Vasco seguir para um outro rumo. Como é que era a convivência sua e do Vasco no período que você esteve, principalmente em 2020, que foi um ano difícil, que eu soube que o Castanhe, principalmente lá com os gringos, a coisa não andou legal, e eu tive essa informação, ele até ficou chateado comigo, mas eu tive essa informação. Como é que era a relação do Castanhe com vocês nesses 2 anos que você passou no Vasco, Mazu? Ô, Flávio, assim, o que eu posso te relatar com muita transparência, para ser muito justo, assim, para mim o Castanhe é um cara especial, é um cara que ele é vencedor na vida profissional e na vida pessoal, é um cara que a minha relação com ele sempre foi muito boa. A minha opinião, o que eu acho, é que o Castanhe é um cara muito do bem, Flávio, e quer ter o que não, o Castanhe carregou o piano de ser o capitão do time, nesses momentos que o Vasco passou de muita dificuldade. O Castanhe é um cara muito justo. O Castanhe é o tipo do exemplo do cara que você não pode furar com ele, porque ele é muito correto. Castanhe, se você combina uma coisa com ele, você tem que cumprir, porque ele também cumpre naquilo que ele te promete. Então, assim, eu acho que o Castanhe sentiu muito esse peso, é um cara muito família, é um cara muito identificado com o Vasco, né, independente de momento, de crítica, não estou julgando, né?
mas eu acho assim que a coisa ficou muito no colo dele. Nós tínhamos outras lideranças que ajudavam, né? Na época, o próprio Fernando Miguel, que acabou saindo depois, mas era uma liderança assim, que acabava, o Castan, por ser mais velho, por ser o cara mais experiente, sobrava muito para ele. Então, ele, além da pressão geral que cada um sofria, ele sofreu uma pressão muito grande como capitão, assim, sabe? E você fala que ele falava pouco, mas eu não acho, sabe, Flávio, que o cara tem que ficar falando e se expondo muito, muito assim. Acho que internamente, dentro de um controle, uma condição de dia a dia, o papel do capitão é fundamental, né? E ele nesse quesito, ele ajudava muito. Ele nos ajudava a conter. Em 2020, nós fizemos uma operação extremamente ousada e que os atletas nos ajudaram muito, que foi quando nós fizemos um acordo com os atrasados que eles tinham. E o Castan, te falo, Flávio, era um dos caras que tinha a maior dívida do clube. E a gente conseguiu reorganizar, parcelar com os caras, eles aceitaram, abriram mão, então, e a gente fez um acordo coletivo, e isso foi uma sacada muito boa, do próprio Campelo, da gente, assim, e os atletas compraram ideia, eles aceitaram, porque a gente tinha promessa de pagar. Então, eu acho que muita coisa, sabe, Flávio, foi pro colo do Castan, isso é difícil do cara também conduzir da melhor forma possível a todo momento. O Castan é um cara que se entrega demais, é um cara que, lógico, ele tem o fator idade, tem o fator... ele teve lesões sérias na carreira, então é natural que seja um momento de uma queda de rendimento, principalmente em temporadas que você vem com tanto a pressão interna como jogador dentro de campo, quanto a pressão externa. Então, assim, é natural essas oscilações, e aí acaba, como ele é um cara de tomar frente, ele acaba se expondo mais do que os outros, né, Flávio? Mas, assim... eu estou só dando um relato mesmo, porque o Castan comigo, ele foi um capitão extremamente decente, um cara assim que nos ajudou muito na condução dos trabalhos, independente da crítica, de gostar ou não gostar, da temporada esportiva ou não, mas é um cara que se identifica com o clube, ele sente muito isso, né? A gente teve quando o Ricardo veio, o Sapinto, ele era de uma maneira assim que a gente conversava muito, apesar de ser um cara muito bacana, a gente sempre falava assim, calma que tá passando do ponto, às vezes tem que ter um cuidado aqui e ali, então isso realmente deu uma mexida geral, porque era um treinador com outro estilo, outra metodologia. O Sapinto até, você deve ter visto a entrevista que o Sapinto deu, falando muito mal, dizendo que foi o pior capitão que ele teve, enfim. A relação era dura ali, era complicada? Então, eu vou te falar que eu até me surpreendi com isso, tá? O Sapinto é um cara, assim, muito emotivo, e eu não sei se ele também não entendeu ou não uma outra declaração que o Castan possa ter dado, eu não sei qual foi o choque ali, mas não tinha isso, assim, no dia a dia, sabe, Flávio? Isso eu posso te falar. Tinha, assim, o Sapinto era um cara... ele é um cara de personalidade forte, como a gente já sabia, era um cara difícil de conduzir, às vezes a gente tinha que puxar o freio, mas assim como todos os treinadores, tem coisas que você concorda, tem coisas que você discorda, mas você tem que dar o suporte pro cara. Mas realmente, assim, era uma metodologia mais agressiva, era uma coisa um pouco mais diferente, e que acabou não fluindo da maneira que a gente achava que fosse. Agora, acho que foi uma coisa meio emocional ali de ambas as partes, né? Mas, assim, mais uma vez, eu não estou nem fazendo um julgamento de defesa ou não, mas o que eu falo é que o Castan é um cara que eu não tenho... um cara foi super bacana, super decente, nos ajudou muito nos processos, e principalmente nesse momento das dificuldades, que ele pegava os jovens, nos ajudavam, até o próprio grupo, ele foi importante nesse processo, assim, sabe? Depois eu não sei, né? Depois da minha saída, depois voltou o Vanderlei, enfim. E aí eu não sei como foi a condição com eles lá. Mas não posso reclamar. Eu acho que ele cumpriu o papel como capitão no momento que a gente estava ali trabalhando. Mas, Hugo, deixa eu te perguntar de um outro personagem. Na verdade, até meio que simbolizando os moleques do Vasco. Há uma crítica muito grande de que os meninos do Vasco são meio que donos do clube. Fazem o que querem, não tem tanta responsabilidade, até por conta do fato do Vasco precisar deles para fazer caixa, né? Tem aquela relação, o Carlos Leite manda, e aí você tem o Thales Magno nesse meio. Foi um jogador que surgiu na sua época lá, junto com o Vanderlei, que acabou sendo um exponencial jogador em 2019, 2020 ele acaba se machucando ali logo antes da pandemia, aquele problema que ele teve no Carnaval, e não teve uma temporada 2020 boa, foi muito ruim, e foi vendido esse ano para os Estados Unidos, até domingo fez o gol lá do New York, classificou o time para a final da MLS. O que você poderia falar sobre os meninos do Vasco? A relação com esses moleques, às vezes, realmente é difícil. Você sente que é uma juventude complicada de lidar, de chamar a atenção,
tem um pouco desse receio de que não posso mexer muito nesse, porque senão é um empresário desse. E eu queria que você falasse dessa relação também interna no clube do Carlos Leite, que é uma dúvida eterna. Eu tenho uma opinião pessoal em relação a isso. Eu acho que a culpa é de quem deixa. Eu acho que o Carlos Leite não tem culpa nenhuma. Alguém um dia pediu dinheiro, ele botou. Né? E ele é empresário, ele faz negócio. Mas Sim. Eu queria saber a tua opinião sobre a formação dos meninos, se esses meninos estão muito fora do ponto. E eu queria que você fosse crítico nisso, porque você viveu num clube como o Santos, que também tem muito garoto, o próprio Cruzeiro também, agora numa relação mais difícil, também precisou usar muito garoto. E o Vasco? Como é que você vê essa formação de base, essa transição dentro do Vasco e especificamente do Tales, Mazuco? Então, Flávio, assim, eu acho que o problema é geral, tá? Ele não é um problema do Vasco. Hoje o futebol mudou demais em relação à categoria de base, à formação dos meninos. Antigamente os meninos começavam a ajustar a vida deles quando eles realmente cumpriam um papel importante na transição, pisavam no profissional. Então hoje, assim, com essa maluquice do mercado, você tem que fazer bons contratos com um menino com 16 anos ali, mesmo o menino não ter feito nada ainda, assim. Então eu acho que há uma supervalorização geral, tá? Porque virou uma necessidade mercadológica, porque senão você perde o jogador, perde para o clube de fora, perde para um outro agente. Então, assim, há uma disputa no mercado muito acirrada, e isso acaba interferindo demais nesse processo de formação. Os atletas, os meninos são muito supervalorizados. Então, eles já têm salários muito altos. Eu digo assim, no tempo recente para cá, eu vivenciei a base de 2008 a 2014, plenamente lá, por exemplo, no Coritiba. A realidade era muito diferente naquela época, seja do Coritiba para outros clubes, era muito diferente. Hoje você vê atletas, vou te dar exemplo, você às vezes não consegue emprestar um atleta sub-20 para ele pegar rodagem ou minutagem, como a gente fala, porque o salário dele é muito alto. Nenhum clube pode pagar, e aí o clube fala, pô, vou ficar pagando o salário do menino, é a opção, né? Os clubes que têm o melhor poder aquisitivo ali conseguem fazer isso. Então eu acho assim, há um problema geral no processo de formação. Hoje há uma oferta muito grande pelos atletas e isso gera uma supervalorização desnecessária. Eu acho que a gente passou um pouquinho do ponto. Vivenciei isso no Santos. O Santos, assim, por ter essa história toda dos meninos da Vila, há uma supervalorização dos atletas e é um problema de formação mesmo, porque aí esse atleta, às vezes, quando chega no profissional e precisa esperar um pouquinho, rodar um pouquinho, ser trabalhado, ele já está com um salário alto, ele já está com aquela ânsia, não, mas eu quero jogar porque eu estou subindo e preciso jogar. E assim, esquece do principal, que é o trabalho gradual mesmo, né, Flávio? É gradativo a formação do atleta. Ele precisa aprender, ele precisa evoluir, ele precisa desenvolver, ele precisa testar, ele precisa errar. E está se passando, está se antecipando demais esse processo. Paga-se muito bem para o atleta da base e o atleta exige que ele quer jogar de uma vez sem ter passado pelos processos importantes. Mas a culpa de quem é, Mazuco? É da lei? Que faz o clube digo ficar da com medo, lei, Flávio, e aí tem que pagar alto para segurar? Talvez, é o empresário? O que é? Eu acho que a lei realmente ela é um pouco frágil, ela permite essa supervalorização. Obviamente, os clubes também têm uma disputa, não é só dos agentes, assim, acho que os próprios clubes, né, às vezes acabam, vou ficar de olho naquele menino, daqui a pouco eu vou pegar ele para mim aqui. E aí entra no âmbito financeiro. Hoje, por exemplo, os pais são muito mais presentes, a gente falava muito do pai que é empresário, né, mas hoje os pais são presentes, e hoje eu te falo, Flávio, assim, ó, de maneira bem transparente, às vezes você vai renovar um contrato ou vai fazer um contrato de um menino de base, o pai chega e fala assim, olha, eu quero tanto, porque é com esse valor que eu posso sustentar minha casa. Se não me der esse valor. Então já não é mais um menino, né? O menino virou um produto da própria família. Mas assim, é uma realidade. Eu te confesso que eu não sei qual que é o enfrentamento, acho que os clubes precisam apertar um pouquinho, mas às vezes não, corre o risco de perder o menino, assim, sabe? É uma situação muito difícil. Acho que a gente vai sofrer ainda alguns anos essas consequências de ter meninos que já têm salários altos, que não jogaram ainda, que precisam se formar, mas que estão insatisfeitos no clube porque não estão jogando. Coisa que ele calma, né? Ele precisa desenvolver ainda. Então a gente enfrenta um pouquinho. E do tema do Carlos Leite que você tocou, Flávio, eu da mesma forma que eu comentei, assim, eu sou muito transparente. Durante a minha passagem no Vasco, não teve qualquer influência do Carlos Leite de fazer isso ou aquilo, de ter que de maneira alguma. Eu acho que há uma relação de negócio entre Carlos Leite e Vasco, de uma forma que sempre foi clara para nós, assim, né? E todo mundo sabe. O Carlos é um cara que dentro do âmbito financeiro, é um cara que ajuda o clube, isso é fato. E assim, eu te falo com todas as letras, assim, não teve, na minha gestão como executivo, não teve qualquer interferência do Carlos Leite
em atleta, em escalação, em contratação, e zero. É um cara que eu tenho uma relação boa dele, do Renato, da empresa, assim como vários outros agentes, assim, né? Mas em nenhum momento foi feito nada assim, ó, precisa fazer isso ou aquilo, porque zero. Isso eu posso te falar de cadeira que não teve, até porque se tivesse isso comigo, não com qualquer agente, eu pediria licença e sairia do clube, porque eu não faço isso. Então, assim, não teve. Agora, é um processo comum, tá? Eu acho que muitos clubes hoje, com as dificuldades financeiras, acabam fazendo negócios, né? Seja um empréstimo, seja alguma situação para se salvar. E os agentes hoje, como tem uma intervenção, uma interferência bacana, às vezes o cara vai fazer a venda de um atleta ou de outro, enfim, isso acontece também, sabe? Então, vincula isso numa venda, é comum acontecer. Acho que se você fizer nos trâmites corretos, pelo menos na época que eu passei, eu não vi nada fora do comum, é uma relação que acontece bastante nos clubes. Entendi. Mas, eu queria te perguntar, a gente está chegando aí na reta final, sobre a razão pela qual nós falamos na última sexta-feira, e vou colocar aqui a minha opinião pessoal, que as pessoas, até uma boa oportunidade, que muita gente acha que é pessoal. Não, e não é pessoal. Eu só sou muito crítico com o produto que eu trabalho, que é o Vasco. Eu acho que o que o Alexandre Pássaro fez em 2021 no Vasco, quem está falando sou eu, tá? Foi muito ruim, muito ruim. Culpa do presidente Jorge Salgado, que deu a ele a chave do cofre. Ele dominou o futebol, tornou o futebol um produto fechado, que ninguém entrava no futebol. O Vasco chegou a ter jogos em que não tinha nenhum dirigente, porque ele não deixava. Então, se ele não pudesse ir, não tinha ninguém. Ninguém, absolutamente ninguém. Um poder exacerbado que hoje torna o Vasco inviável no futebol. O Vasco ficou 24 dias sem ter ninguém no futebol, porque saiu o Pássaro, não tinha ninguém. Ele não conseguiu criar digamos assim, um secto, um grupo de pessoas que pudesse ajudá-lo. Eu coloco secto aqui porque era quase como se fosse um rei do futebol do Vasco. E o resultado esportivo muito ruim, porque o Vasco não sobe, fica em 10º. Mas aí ele sai do Vasco e distribui uma nota, uma matéria, enfim, expondo o clube, falando de vendas e de que faz e de que acontece, mas me pareceu assim muito antiético o fato dele ter dito que os processos anteriores a ele não existiam. O Vasco pegava a senha emprestada de para fazer isso, pegava uma coisa ali, e eu recebi alguns contatos de pessoas do futebol que ficaram indignadas. Mas eu acho que, por justiça, anterior a ele, quem estava é você. Por isso, peguei o telefone e liguei. Mas, o que você acha dessa história? E você me disse uma expressão que agora eu quero que você fale. Você falou, cara, eu estou decepcionado. Não foi um negócio que realmente me agradou, tá? Mas você é uma pessoa muito ética, uma pessoa muito, muito gentil até nos seus tratos, mas isso atinge ao seu trabalho profissional e atinge um pouco da classe. Aí uma opinião, volto a dizer, o analista que está falando, eu acho que o Alexandre Pássaro foi tão infeliz que o Vasco está buscando saber, até mesmo em vias judiciais, se ele teria esse direito, porque foi uma quebra de confidencialidade. Ponto 1. Primeiro, o que ele divulgou está errado ou está certo? E segundo, certo ou errado? Você achou antiética a postura dele, Mazuco? Flávio, assim, como a gente falou, né, é um assunto delicado. Eu te falei que eu fiquei muito decepcionado em relação ao vazamento desse tipo de informação, porque isso é ruim para o clube, é ruim para o profissional, é ruim para, né, não é uma coisa bacana, tanto é que gerou uma repercussão muito grande. Eu vou me ater a alguns fatos, assim, para deixar claro, e assim, independente de como vazou, quem vazou, enfim, lógico que remete a algumas coisas que aconteciam no clube. Eu acho que, primeiro, que já é sabido que o Vasco tem problemas estruturais, tem problemas financeiros, isso a gente já é chovendo molhado, que é uma discussão que já vem de muito tempo. O Vasco é um time grande, acho que cada um que vai para o Vasco, assim como eu fui em 2019, já vai sabendo dos problemas que o clube tem e tem que ir disposto a resolvê-los, né, com muito respeito ao clube. Eu deixei sempre claro na minha entrada e na minha saída, assim, que é um grande privilégio trabalhar no Vasco, que qualquer profissional do futebol que tem esse privilégio tem que ser muito grato, porque isso é muito bacana, a história que o clube tem, enfim, tudo que a gente viveu. O que eu digo assim, eu acho que, alheio aos problemas que o Vasco tem, eu só faço algumas menções importantes primeiro, né? Acho que o centro de treinamento do Vasco é algo que foi uma quebra realmente muito grande de paradigma para a gente poder conseguir fazer isso, que foi um projeto que no final de 2019 nós sentamos e falamos assim, vamos tentar fazer. O Campelo correu demais atrás das coisas, conseguiu a área que, independente de não ser o local adequado, mas foi uma área que foi concedida, dessa forma a gente conseguiu
viabilizar, e foi um projeto maravilhoso a várias mãos e que o torcedor participou. Então, acho que esse é um feito enorme, que você não tem ideia da importância disso para um clube. Então, a gente já quebra essa questão de ter um CT próprio para treinar e com uma estrutura super adequada, independente de que não é o top do top, mas é uma estrutura super adequada que o Vasco não tinha. A gente chegou a treinar muito tempo, como eu falei, em 2020, num campo que não tinha medida oficial, que era o que a gente tinha para... Então, na época, o Ramon, o treinador, o Ramon foi um cara extremamente parceiro nisso aí. Então, a gente foi para São Januário, se adaptou, os jogadores compraram ideia. Aí que eu falo da participação dos atletas também, porque se os caras falam, pô, o que eu vou fazer aqui? Então, assim, todo mundo comprou ideia, vamos fazer, e aconteceu. Questão das senhas, né? Uma história um pouco confusa. A gente, na época que eu estava lá, a gente renovou as concessões das licenças de duas ferramentas importantíssimas que tem para análise de mercado, que é o iScout e o InstatScout. Lógico, isso é parcelado, eu não sei o que aconteceu depois, se deixou de pagar ou não pagou, mas nós tínhamos as ferramentas na época, nós tínhamos um departamento interessante, tem um profissional muito bacana lá, que é o Lucas, que fazia toda a parte de mercado, junto com o Thiago, que eram dois profissionais que nos ajudaram muito nesse processo de análise de mercado. A gente usava muito também o pessoal da base na época, né? O Brasil estava na base e a gente tinha uma relação bem próxima, e nós utilizávamos até os próprios profissionais da base para isso. Então, a gente aproveitava a comissão técnica do Sub-20, do 17, do 15, para quê? Para detectar, a gente chama de detecção, para identificação. Então, todo mundo assiste futebol. Então, eles tinham a liberdade de nos trazer e falar, olha, assisti um jogo lá da Série C, ou assim, de um campeonato da Bélgica, e viu um cara que chamou atenção. Então, essas informações a gente fazia circular bastante. Então, assim, funcionou super bem na nossa época. Assim. O Germacano é um exemplo, que a gente acabou identificando no meio de 2019, e chegando a fazer a negociação no final do ano, né? Então, acho que funcionou bem na minha época. Outros pormenores, assim, que acho que eu não vou me ater aos pormenores, assim, Flávio, porque, claro, a gente sabe das dificuldades, mas, mais uma vez, eu acho que a gente, quando entra no Vasco, sabe que são coisas que você tem que lidar. Você falou da logística, né, da reclamação do Vanderlei. Em 2020, nós conseguimos mudar o processo junto à CBF para que toda a verba que a CBF disponibilizaria para a logística, que fica de controle deles, viesse para o nosso controle. E nós viajamos 2020 todo quase com voo fretado. Então a gente conseguiu fazer isso também, mesmo com crise financeira, mas só numa manobra inteligente da gente falar assim, não, dá o dinheiro para nós que a gente vai administrar. E aí fizemos toda uma parceria com as companhias aéreas e tal, enfim, conseguimos melhorar muito a logística nesse processo, mesmo sem dinheiro, mas com uma estratégia mais inteligente. Então, assim, de maneira geral, o que eu digo, assim, Flávio, é muito difícil, né, essas coisas, nós como executivos, e eu acho que, né, eu, pelo menos, da mesma forma eu faço, eu entreguei para o Campelo, na época também, um relatório, a gente discutia sobre diagnóstico, sobre soluções, então isso é muito comum acontecer, mas esse vazamento, como eu falei, ele é muito ruim, principalmente para o clube, para o profissional, para as pessoas envolvidas que, sabe, foi de uma forma muito leviana, assim, que aconteceu, né, mas, de qualquer forma, como eu te falei, Flávio, assim, o clube tem dificuldade, nós conseguimos trabalhar em cima da dificuldade, se falar assim, pô, deixamos um legado, eu acho que sim, em várias coisas, mas o que fica é o lado esportivo. Lógico, eu participei do processo de 2020, apesar de que eu não estava mais no clube quando o clube foi rebaixado, mas eu fiz parte também do processo. Então, a gente também a gente não se exime de responsabilidade. Ninguém quer o resultado esportivo ruim. Mas eu acho que muitas coisas a gente conseguiu fazer, assim, de forma a tornar o Vasco um pouquinho melhor. Eu vi muita coisa assim falando, que não tinha isso, das pessoas comentando, né? Mas eu acho que assim, o Vasco, a gente conseguiu fazer muitas coisas interessantes, conseguiu superar algumas dificuldades que a gente tinha. Acho que estruturalmente foi o grande feito mesmo na questão do CT, de pegar um clube com muita dificuldade financeira. Mas o que eu vejo que o Vasco ainda tem um atraso, assim como outros clubes, em relação a essa evolução que a gente está vivenciando há muitos anos, e isso reflete no lado esportivo, mas que não pode deixar de ter essa continuidade, porque o clube não pode dar um passo para trás. Aconteceu um resultado esportivo não esperado esse ano, né? O clube se manteve na Série B, mas assim, Flávio, de verdade, nós temos que pensar para frente, o Vasco tem que pensar para frente, assim, ano que vem tem que ser perfeito, ano que vem tem que ser de novo, as coisas têm que acontecer, e a gente evoluindo, e você falou isso, passaram treinadores muito bom. O Fernando Diniz é um cara que eu tive a oportunidade de trabalhar no Santos. É um cara que tem muitas qualidades, tem muita coisa boa, vários perfis diferentes, mas às vezes não encaixa. Eu acho assim, tem que ter uma renovação no clube, isso é fato. Eu acho que tem que ter uma renovação de elenco, no sentido de dar uma energia nova, uma respirada,
Tem atletas que é bom para os atletas também rodarem, porque é um ambiente que eles já vêm de muitos anos ali, né, nesse sentido, e acaba que o cara está todo ano trabalhando, por exemplo, eu vou trabalhar só para me manter, ou só para cuidar para não cair, ou agora... Então, assim, tem que dar uma energia, tem que dar essa renovada, mas o Vasco tem que pensar para frente e não parar, principalmente no seu processo estrutural. Pode ser que não seja agora que ele atinja o ideal, mas ele tem que atingir num certo momento. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, até porque a gente está aqui no finalmente mesmo. Você pensou em pegar o telefone e ligar para o Alexandre Pássaro? E dizer para ele, pô, cara, precisava disso. Flávio, eu te confesso, eu vou ser bem justo também, que ele fez isso. Tá? Ele pegou o telefone e me ligou. Tá? Então, a gente trocou ideia, enfim, situação pessoal ela é resolvida, e eu falei, eu vou te falar o que eu falei para ele. Infelizmente, isso é ruim para o clube e para ele, como profissional, o acontecido, né? Então, é uma coisa que, enfim, vida que segue. Acho que, mais uma vez, acho que as pessoas do Vasco hoje que estão têm a consciência do que precisa ser feito, do que precisa melhorar, né? Não é um relatório que vai criar um caos ou que vai dizer o que tem que ser feito. Acho que as pessoas têm que ter essa consciência lá dentro. Tem muita coisa a ser feita, mas tem muita coisa boa que também já foi feita. Só que nesse meio você tem o resultado esportivo que não aconteceu, que foi a queda e o não acesso, que traz um prejuízo também muito grande para o clube, né? Então, eu acho que o Vasco precisa pensar como time, como equipe, como clube grande que no acesso do ano que vem, que isso é uma condição inegável de que o Vasco continue sua reorganização, porque se não acontecer, cada vez mais fica complicado em termos financeiros, esportivos e, enfim, você sabe como é que funciona, né? O Vasco vai subir ano que vem, Mazu? Torço demais, Flávio. Torço demais, assim, eu sou muito grato. Mais uma vez, a gente não se exime de responsabilidade, foi uma pena o que aconteceu, apesar de ser um ano atípico, apesar de ser um ano que o campeonato continuou no ano seguinte, né? Eu já não estava no clube, mas cada um tem suas responsabilidades. A gente tentou fazer o que foi possível, melhoramos algumas coisas, mas, assim, o carinho que eu tenho pelo clube é enorme. Eu sempre fui muito bem recebido aí, seja para o torcedor, independente da crítica, e a gente aceita sempre, mas é um clube que eu tenho um orgulho de ter trabalhado, é um clube que eu torço realmente para que se reerga, porque é um dos grandes do futebol nacional. Querido Mazuco, eu queria te agradecer demais o tempo, a disponibilidade, espero que o papo tenha sido bom. Deixar você um grande abraço, desejo de um final de ano repleto de saúde, ao lado da sua belíssima família, que você tenha um ano de 2022 também brilhante, você que teve um ano duro aí com o Cruzeiro, com o Santos, que não é fácil, não é só o Vasco que está vivendo esse momento difícil. Aliás, você pegou 3 voadores aí, meu parceiro. Vasco, Cruzeiro e Santos, não é fácil, não. É que arrumar um Flamengo aí da vida, um Palmeiras, para o negócio ficar mais tranquilo, né? Para ter uma... Apesar que futebol não tem tranquilidade. Não tem tranquilidade. E eu queria que você deixasse um recado final aí à torcida do Vasco. Tem muita gente que gosta de você, tem muita gente que não gosta de você. Sim, assim é o futebol. É natural, exato. É normal, extremamente normal, mas acho legal o papo que a gente teve de uma maneira ética e principalmente de mostrar que você tentou. Às vezes os processos não conseguem, às vezes o clube engole, às vezes tudo que acontece ao redor não torna possível. Mas eu queria que você deixasse um recado a essa apaixonada, enlouquecida torcida do Vasco. Eu costumo dizer aqui que merece ser feliz, cara. Tem que ser feliz um dia. Mazuco, muito obrigado, viu, meu amigo? Flávio, eu que te agradeço mais uma vez. Assim, como eu falei, eu vivi momentos inesquecíveis. 2 momentos, alguns que me lembram, né? Mas você vai lembrar o último treino aberto que nós fizemos em 2019 em São Januário, foi algo inesquecível, inesquecível. Torcida em São Januário, os profissionais, os funcionários, até foi um negócio absurdo. E depois, com o jogo contra a Chapecoense, depois daquele Maracanã lotado, que foi algo maravilhoso. Então, isso não tem preço, né? Você vive esses momentos. Acho que a vinda do Germán, depois a vinda do Benítez, acho que algumas coisas que a gente conseguiu criar esse sentimento diferente, né? Foram várias coisas legais. Eu sou muito grato, já falei, como profissional do futebol, eu sou um privilegiado por ter passado pelo Vasco. É um clube que não tem como você não ter um carinho eterno pelo clube, porque é algo fascinante, né? Meu filho até hoje tem o seu uniformezinho e fala com orgulho, é um negócio que cativa a família, cativa todo mundo, e por isso que a gente entende o sentimento do torcedor, sabe, Flávio, quando as coisas não acontecem. Então, eu, mais uma vez, sou muito grato, nós tentamos muito, acho que 2020 foi um ano muito marcado pelo processo político, e eu acompanhei de perto, acho que independente de erros e acertos, as pessoas tinham boas ideias, boas intenções, o presidente, todo mundo que passou ali,
Acho que as coisas, infelizmente, não aconteceram depois, mas eu não tenho dúvida que o Vasco vai se reerguer, porque é um clube enorme, mas precisa realmente de profissionalismo, precisa de caminhar para frente, precisa se estruturar, se reorganizar. Eu acho que se essas coisas gradualmente forem acontecendo, o Vasco vai se solidificar de novo daqui a um tempo, e a gente tem que ter aquela paciência do imediatismo, não vai ser do dia para a noite, infelizmente. O Vasco chegou num momento muito difícil da sua história, e eu falo do próprio Cruzeiro, que chegou num momento difícil da sua história, e não vai ser da noite para o dia, mas não podemos perder a esperança, né? As coisas precisam caminhar, mesmo que seja num ritmo que a gente, como torcedor, não concorde, mas vai ter que ser assim, e eu acho que só com a força da torcida, que já provou que é a razão de ser do clube, as coisas vão continuar com esse apoio, com esse envolvimento, com esse ambiente maravilhoso que a torcida cria e que as pessoas envolvidas no clube criam. Deixar um pouquinho a política de lado e pensar no Vasco como um todo, de maneira profissional e num pensamento aí de futuro que o Vasco volte a ser grande. Então, eu sou muito grato. Eu acho que a palavra que resume é meu agradecimento, né? Infelizmente, não foi da forma esperada. A gente queria até... era uma ideia de dar continuidade, né? Mas respeitamos a mudança de gestão, de presidente no final do ano. Não é o ideal para nenhum clube, já falei, não é porque eu estava lá. Se fosse o Flávio Dias diretor, não seria interessante fazer uma troca tão brusca assim, mas, enfim, né, poderia ter dado certo também. Futebol como a gente fala. Eu só acho que o Vasco precisa se reequilibrar, Flávio, e voltar a ser esse Vasco enorme como você já vivenciou e como eu quero ver um dia de novo, né, o Vasco grande aí, para a gente poder ver o cenário do futebol brasileiro melhor. Legal. Você que está ligado aqui no canal AV+, deixa aqui a sua mensagem. Fala, Flávio, não gostei, você é feio, o Mazuco é isso e aquilo. Dá um elogio de vez em quando, faz uma graça também. E você ligado no nosso podcast aqui no Spotify, qualquer observação, mande e-mail para a gente, nas nossas redes sociais, no @avascaínos, principalmente no Twitter, lá, dá aquela conferida. Vai ser um prazer sempre ter você aqui. Nós ouvimos hoje Mário André Mazuco, que foi diretor executivo do Vasco, falando sobre vários assuntos. Tenho certeza que essa entrevista aqui vai repercutir. Grande abraço a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção. A gente se vê na quinta-feira no nosso segundo episódio do AVCast da semana. Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, turma. Obrigado.